Alô, opa, tudo bem? Quem fala com vocês é o Frontsenin e, cara, hoje eu recebi um comentário nos meus vídeos. Porra, ainda bem que eu peço pra vocês comentarem, porque senão vocês não comentariam. Olha lá. E o comentário foi muito interessante, porque me perguntaram a seguinte frase, né? Cara, eu quero começar do absoluto zero, né? Ok. E a pessoa já iniciou o desenvolvimento, aprender desenvolvimento com Java. Ok também, tá bom? Vamos dividir tudo isso em pontos. E aí tem um ponto crucial, né? Que o rapaz ele comenta que, cara, o foco dele é. Ou a moça, né? Desculpa. O foco da pessoa é literalmente aprender, fazer uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Não é a minha faculdade, eu fiz sistemas de informação, é muito mais voltado para a área corporativa do que para a área de programação em si, mas é muito boa também. E a área de análise e desenvolvimento de sistemas é código puro, e para quem quer aprender a programar, eu acho que é a melhor faculdade que tem, tá bom? Então vamos lá, eu vou dividir em alguns tópicos aqui para vocês, tá bom? O primeiro tópico é referente à linguagem que já foi escolhida, tá bom? E eu vou começar por este ponto e não falando do ponto zero, porque eu preciso explicar uma coisa muito importante aqui, que é a escolha da primeira linguagem. No último vídeo, a gente falou sobre a importância de aprender algoritmos, a importância de aprender a estrutura básica dos códigos, a importância de aprender a lógica de programação, principalmente a lógica de programação, e a importância da prática, tá? E assim, tudo isso independe, ou seja, independente de qualquer outra linguagem. Você não precisa aprender Java, você não precisa aprender Node, você não precisa aprender Flutter, você não precisa aprender Dart, você não precisa aprender C, você não precisa aprender C++ e etc, etc, etc. Você pode aprender toda essa parte de base de programação com qualquer linguagem. Ok? Se você aprender isso com Java, você vai conseguir usar as mesmas ideologias, né, de algoritmos para poder fazer as mesmas soluções com Node, com Dart, com C, C Sharp, e etc, 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 todo de novo, ok? Por quê? A base é sempre a mesma. Lógica de programação é igual em qualquer linguagem. Vai ser igual em Node, vai ser igual em React no front, vai ser igual em PHP, vai ser igual em JavaScript, vai ser igual em qualquer coisa, cara. Entendeu? Então, lógica de programação, que é a base de tudo, você vai usar uma única para tudo. Tá? E vamos dizer que a lógica de programação é uma ferramenta, uma linguagem que você vai instalar aqui. Tá? Então, independente de qual ferramenta que você vai usar para programar. E aí eu venho para o ponto mais importante da escolha da linguagem, tá? Eu, Frontsenin, comecei a aprender back-end com Java. Incrivelmente comecei a aprender com Java. Eu sou front-end. Na verdade, hoje eu sou full stack, mas eu comecei com front. Eu fui front durante 6, 7 anos da minha carreira. Até que eu comecei a botar a mão em back-end. Minha primeira linguagem foi Java. Foi difícil, porque existe uma curva de aprendizagem muito grande entre JavaScript e Java, tá? Ah, mas não é a mesma coisa? JavaScript e Java não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. JavaScript é uma coisa, Java é outra coisa, ok? JavaScript é uma linguagem que a gente utiliza para desenvolvimento web. Java já é uma linguagem de baixo nível, com uma robustez muito grande de orientação a objeto. JavaScript já não é tão assim. Hoje em dia, JavaScript está quase chegando nesse ponto, mas o Java ele é assim desde os primórdios e vai continuar assim até o fim dos tempos, tá bom? Então, ok, existe uma diferença gritante entre JavaScript e Java, tá bom? Por que talvez teria sido melhor se eu tivesse começado a minha carreira como back-end com Node, que é a minha maior dica nesta porra desse vídeo, tá? Porque o Node é baseado em JavaScript. Todas as linguagens web que você for usar para desenvolver vão ser JavaScript. Se o seu foco, assim como o meu, é se tornar um full stack, então você vai ter que aprender back-end e front-end. Front-end, hoje em dia, na maioria dos casos, utiliza linguagens com JavaScript. Angular, React, Vue, tem mais algumas perdidas no meio do caminho aí, mas que ninguém liga.
essas três são as top do mercado. Em qualquer vaga que você for encontrar de front web, são focadas em Angular, React e Vue. Acabou, tá? Back-end já é uma parada um pouco mais diferente. Por quê? Hoje em dia você vai ter muita vaga de back-end em Java, Python, .NET. São poucas vagas que você vai encontrar que vão ser em Node. Porém, existem algumas. E aí é uma parada. Se você aprende Node, você acaba... Não vou dizer que você acaba se defasando do mercado, porque eu repito, ainda existem vagas de Node. Só que são muito menores do que vagas com Java, Python e .NET. Você vai encontrar muito mais essas três linguagens no mercado para back-end do que para o Node, tá? Ah, mas Node é ruim? Não, Node não é ruim. É porque o Node, ela é uma linguagem que é baseada em JavaScript. Ela surgiu muito tempo depois. O Node, ok, ele surgiu meio que em paralelo ali junto com o Angular e com o React lá para os primórdios de 2010, 2012, por ali. Só que o Java, o .NET e o Python estão aí há muito mais tempo do que o Node. Então as empresas, elas em vez de, por exemplo, migrarem para o Node, elas preferem manter a base de back-end que elas já criaram há muito tempo e continuar com Java, Python e .NET, ok? Então, seguindo, na linguagem de Java, você vai aprender uma parada que é muito importante que talvez com Node você não vai aprender, que é essa robustez da linguagem de baixo nível, né? A orientação a objeto. O Node, por mais que ele faça isso, ele já é muito mais focado para desenvolvimento web do que o próprio Java, do que o próprio Python, do que o C, C Sharp, .NET, C++, ok? E vamos dizer que você aprendendo programação back-end com Java, você vai conseguir se destacar muito mais dentro dessas outras linguagens de baixo nível do que você aprender Node e focar somente no alto nível, que é o web. Então, é legal você aprender o Java, só que aí tem um ponto que é ruim, de certa forma, é que se você quiser no futuro migrar para o Node, você vai ter uma curva de aprendizagem muito grande. Para você aprender o próprio front-end, que é o objetivo de virar um full stack, você começar com um lado e depois começar a desenvolver o outro, vai ter também essa curva de aprendizado. Por quê? JavaScript, repito, JavaScript e Java não são a mesma coisa, tá bom? E aí vem pro ponto número 2. A minha dica primordial para você que vai começar com back-end e vai migrar para o front, virando full stack, né? Não foque no React, não foque em Vue, foque no Angular. Ah, front, mas se eu quiser fazer a PHP, porra, aí eu vou falar que você é burro, tá? Desculpa, sinceridade aqui a sinceridade é aqui. Vai pro Angular. Ah, por que o Angular? Vou te explicar. O Angular, pra mim, eu vou fazer um vídeo só sobre o Angular, porque eu amo o Angular. Estamos falando aqui sobre Angular 2+, ok? Angular 2+, não é Angular JS. Angular 2+, Angular baseado em TypeScript, que é um JavaScript com esteroides. Ele tem uma rigidez muito grande com tipagem. Você pode fazer, inclusive, as classes do Angular baseadas nas classes e entidades que você criar no Java. Isso é muito bom, tá bom? E todo projeto que tem Java geralmente vai ter Angular, tá? E o Angular, ele pra mim é a linguagem que, porra, com todo respeito a qualquer um aí, tá? O Angular é a linguagem que qualquer idiota pode aprender. Eu aprendi. Eu sou o maior idiota que eu já conheci. Então, o Angular, qualquer imbecil pode aprender Angular. Por quê? O Angular, para você aprender a desenvolver com Angular, você vai precisar aprender 3 coisas primordiais, tá? Você vai ter que aprender mais coisas do que com o React especificamente, mas o Angular é mais fácil por um ponto que eu vou explicar mais pra frente, tá? O Angular, para você fazer uma página, você vai ter que saber HTML, fácil. CSS, fácil. E TypeScript, que é um JavaScript, né, com tipagem, que aí que é acho que o mais difícil, né, de certa forma. Se você aprendeu basicamente tudo que a gente poderia ter aprendido sobre algoritmos, sobre lógica de programação, sobre estrutura de código, você aprendeu o básico de JavaScript, inclusive, você vai conseguir desenvolver com Angular. Por que qualquer idiota pode aprender a usar Angular? Eu, quando comecei a programar, eu não sabia JavaScript, eu só sabia HTML e CSS.
Então, eu comecei a desenvolver somente telas, sem lógica. Aí eu ia lá, criava um componente novo, era uma tela. Criava HTML e CSS, pronto, a tela tava lá. A única coisa que eu precisava saber é que, ó, lá no TypeScript tem a tag que eu vou usar a mesma tag para colocar no outro componente. Até aí, continuava sendo HTML. Então, de certa forma, para mim era muito mais fácil aprender o Angular naquele momento, que eu não sabia JavaScript, porque eu só precisava continuar tendo a mesma noção de HTML e CSS que eu já tinha. Entendeu? Então, eu repito, tá? Angular é a linguagem mais fácil para quem começou a aprender back-end com Java e não com Node, tá? Se você aprendeu com Node, talvez ir para o React seja interessante. Talvez não, talvez você queira ir para o Angular também. Mas você já tem a base do JavaScript que as pessoas que fizeram Java, Python, .NET não sabem. Tá bom? Então, o Angular ele é mais fácil por isso. Por que que o Angular ele é muito mais fácil do que o React? O React tem muito lacinho, ele é muito engessado dentro do by the book, enquanto o Angular, você tem um pouco mais de liberdade. Porra, eu quero fazer uma tela, não preciso saber JavaScript para fazer na tela. Entendeu? Ah, não, eu quero focar só em fazer services no Angular, vai ter outra pessoa que vai fazer tela. Tranquilo, você vai ter que aprender JavaScript, mas mesmo assim, você não vai ter que aprender toda a estrutura que o React vai te trazer, como controle de estado, que já é uma parada avançadíssima dentro da programação. Que você vai ter que aprender controle de rota, que também é uma coisa avançada dentro do JavaScript. Controle de parâmetros de rota, controle de life cycles. Para fazer no React, você vai ter que aprender tudo isso, enquanto no Angular você só precisa saber HTML e CSS e JavaScript. A única coisa que você precisa saber no Angular para fazer um projeto funcionar é, ó, para fazer uma função você faz isso, e o onInit é o que começa o projeto. Acabou. No React você tem os hooks que inicializam, os states que inicializam, você tem que, cada variável tem que ter um set state. Então assim, cara, é muito complexo para quem não sabe JavaScript. Então vai pro Angular, tá bom? Se você vai começar com Java, Python, .NET, vai pro Angular se você quer virar um full stack. É a melhor solução para você, ok? Ó, agora vamos pro ponto final aqui, tá? Não existe uma escolha errada de linguagem. Tá? Engraçado, eu falei que ia falar 3 pontos, são só 2, tá? De novo, mais uma vez eu falei que ia falar 3, no vídeo também da lógica eu também falei 2. Vesgo. Então assim, não existe escolha errada aqui. Existe a falta de empenho, talvez. Se você tiver empenho em aprender o JavaScript, beleza. Cara, se você ainda não aprendeu absolutamente nada de Java e quer migrar pro JavaScript, porque o seu foco é web, somente web, cara, vai pro Node, então. Se você ainda tá básico no Java, se você acha que você ainda se sente à vontade para migrar pro Node, vai, não tenha medo. Não tenha medo de começar novamente uma linguagem do zero, tá? O que mais que eu posso te dizer é o seguinte: o Java não é uma má escolha pensando na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Por quê? A análise e desenvolvimento de sistemas ama programadores Java. Você vai tirar de letra a faculdade inteira, cara. Inteirinha. Enquanto se você fosse pro Node, você teria mais dificuldade. Porque a faculdade vai te ensinar Java do começo ao fim. Eu tenho certeza disso. Eu tenho tanta certeza disso, da mesma certeza que eu tenho que o dia vai nascer em tal horário e vai acabar em outro horário. De que a água vai sair líquida e transparente. Então assim, cara, é certeza. Vão te passar Java do começo ao fim. Então você pode fazer, inclusive, cara, aprende Node por conta e deixa para aprender Java na faculdade. Já que talvez você só vai aprender Java por lá. Ok? Mas se você falar, não, Front, eu quero focar só em Java, mano, vai pro Java então, seja feliz. Só lembre-se, quando você for aprender o JavaScript pro Front, vai haver uma curva de aprendizado. E essa curva, ela talvez seja grande ou pequena a ponto, dependendo do que você já tem aprendido JavaScript, tá? E aqui eu não vou conseguir cravar. Porra, vai ser mais fácil, vai ser mais difícil pra você. Às vezes vai ser mais fácil. Às vezes você tem facilidade com JavaScript que eu não tinha. Entendeu? Eu hoje tenho dificuldade pra aprender .NET. Tenho muita dificuldade pra aprender .NET. Mas eu tô me esforçando, saca?
E, cara, a vida vai seguir numa boa mesmo, tá? Não tenha medo de errar, não tenha medo de errar. E se você sentir medo de errar, volta aqui nos próximos vídeos que a gente vai sempre falar de coisas novas. Vou tentar passar aqui algumas coisas explicando estrutura de Java, estrutura de Python, estrutura de .NET, porra, um front-end explicando back-end é foda, né? Mas posso trazer também aqui a estrutura do Angular, a estrutura do React, a estrutura do Vue. Ah, cara, eu só não vou mexer com as outras linguagens fora do mundo do JavaScript, porque foda-se, não caguei. Ai, PHP, foda-se, toma no cu. Então assim, ok? Segue o baile, segue com a linguagem que você achar melhor. Se você quer ir pro Java, vai. Quer mudar do Java pro Node, vai também. Só que tenha certeza, cara, eu quero focar em uma linguagem e vai com essa linguagem até o fim. Ai, front, eu comecei com Java, fiquei 3 meses no Java, fui pro Node. Aí, front, depois eu peguei o Node, fiquei 5 meses no Node, não gostei, fui pro .NET. Aí, peguei o .NET, fiquei 1 mês, fui pro Python. Porra, aí é foda. Aí você vai ser um cara que, desculpa, igual a mim mesmo, que... Tô pedindo desculpa pra mim. Mas vai ser um cara igual a mim mesmo, que, porra, sabe muita coisa de muitas linguagens, só que, tudo bem, eu sou muito bom no front-end, mas no back-end eu sei muito sobre muitas linguagens e não sei fazer porra nenhuma. Se você me der um Node, eu faço numa boa. Agora, se você me der um Python, se me der um .NET, se me der um Java, puta que pariu, filho. Se eu não tenho IA pra me ajudar a programar, fudeu, acabou o mundo. Fechou? Então, ó, vídeo curtinho, eu espero que tenha sido curto. Fiquem aí, não esqueçam de se inscrever nesse canal. Nem pedi isso no começo do vídeo, você viu só? Olha até onde chegamos. Não esqueçam de se inscrever nesse canal, por favor. Deixem o seu like aqui. Se você não gostou, deixa o dislike. E aí, se você deixar o dislike, compartilha com as pessoas que você não gosta. Fala, ó, esse vesgotário aqui falando merda. Cara, deixa o seu comentário aí se tiverem alguma dúvida. Vou adorar fazer vídeo pra vocês explicando algumas coisas. Porra, 10 anos de experiência, não é possível que eu não tenha nada pra passar pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam, por favor, de se inscrever. Compartilhem pra quem vocês acham que será interessante aprender essas informações. E até a próxima. Fiquem com Deus e tchau, tchau.